Se eu coloquei uma aplicação num fundo hoje e amanhã eu coloquei mais, eu complementei essa. Então eu estou crescendo meu capital em cima de uma única aplicação, um fundo. Estou colocando mais dinheiro na mesma coisa, na mesma estratégia, entendeu? Só que o ativo de renda fixa ou algum investimento que você faz, ele vai vencer em algum momento. Você vai pegar aquela remuneração no final. O fundo não. O fundo ele vai continuar existindo enquanto o gestor continuar com a estratégia dele. E aí como que acontece se você ficar 10 anos num fundo? Sempre só colocando dinheiro, preciso pagar meu cartão, agora eu vou tirar um pouco. Precisei pagar aqui a faculdade do meu filho, vou tirar mais um pouco. Ganhei um dinheiro inesperado, vou complementar essa aplicação. O fundo te permite ter esse tipo de mobilidade. Só que se você ficar comprando papéis o tempo todo individualmente, cada hora você vai ter um. Cada hora é uma taxa de acordo com o mercado. Cada hora que você fizer uma nova aplicação, recomeça o imposto de renda. E aí a gente entra em tributação. Porque todos os ativos que não são isentos de imposto de renda, em renda fixa principalmente, eles seguem uma tabela regressiva. Quanto mais tempo você fica no investimento, menos imposto você paga. O fundo de investimento não tem vencimento. Então a Receita ainda conseguiu uma fórmula de conseguir pegar um pedacinho da sua rentabilidade semestralmente, que é chamado de come cotas. E aí, por que eu te perguntei se na sua estratégia de longo prazo você não poderia trocar por um fundo de previdência? Porque, de acordo com a legislação, a previdência, ela não tem o come cotas. Então, se eu ficar no mesmo fundo 15 anos, num fundo de estratégia normal e num fundo de previdência idêntico, a isenção desse come cotas me dá uma diferença de rentabilidade muito grande entre os dois no longo prazo. Então, previdência privada ainda é um tipo de produto que a gente tem um preconceito na cabeça, porque naturalmente sempre foi mal feito. Naturalmente ele foi pejorativo. Mas um bom fundo de previdência ele faz muito sentido na cadeira de um investidor de longo prazo. Não só pela ausência de come cotas, mas pelo fato de você conseguir fazer trocas de estratégia. Tô agora num fundo de renda fixa, juros está muito baixo, quero que meu plano de previdência comece a investir em dólar, quero mudar para um fundo multimercado. Portabilidade gratuita. O fundo continua sendo seu, nas mesmas estruturas, mas ele troca de carteira. Não vou só investir em título do tesouro. Agora eu também quero comprar dólar. Agora eu também quero comprar ações. Vou ter um pedaço do meu fundo de previdência em renda variável. Portabilidade gratuita. Ou seja, ausência de come cotas, portabilidade gratuita e planejamento sucessório. Os seus beneficiários que você escolhe têm acesso ao seu capital sem a necessidade de um inventário. Excelente. A outra vantagem é uma alíquota de imposto de renda menor no plano de previdência, que depois de 10 anos a alíquota cai para 10%. Não tem o come cotas, que é a cada 6 meses, né, nos fundos de investimento de renda fixa e multimercados normais, tributado 15%. Na previdência privada, você tem uma alíquota menor de 10% depois de 10 anos, que nos fundos normais de renda fixa e multimercado, o máximo que ele chega é 15%. O brasileiro está num lugar hoje que está muito mal colocado, que é o seguinte, né? 90% do dinheiro das pessoas, inclusive de previdência, está em CDI. Lembrando que CDI é uma taxa overnight. Então você imagina que pessoas que estão dispostas a deixar o dinheiro num fundo de previdência por 30 anos estão colocando dinheiro no CDI, que é uma taxa diária, né? Estão super descasados. O brasileiro vai ter que migrar para um portfólio que tenha muito mais ações, muito mais do que a gente chama de duration, títulos longos, títulos de 10, 15, 20 anos de juros pré-fixados, né? Outros instrumentos. Só que o brasileiro não está pronto para sair de uma alocação média em bolsa, por exemplo, de 3, 4%
e ir para o que o inglês ou o americano tem, que é 50%, 60% do patrimônio em ações, ou pelo menos o patrimônio de mais longo prazo. Eu acho que uma das funções do multimercados é aí. Ele te ajuda nessa transição. Como o brasileiro não está pronto para ir neste ano de 2% para 60% em ações, eu acho que um pedação desse dinheiro vai sair de instrumentos que pagavam o que a gente chama de CDI careca, né, perto dos 100% do CDI, 95% do CDI, 101% do CDI, que é tudo muito parecido com o CDI, não faz quase diferença, para algo que, né, o CDI está lá em 5%, né, daqui a pouco, para algo que pague algo mais próximo a 10%, 11%, 12%. São os multimercados, entre outros multimercados. Vamos supor que você colocou o seu dinheiro ali num fundo de investimento. É papel do gestor ficar de olho no mercado sabendo. Bom, se agora eu estou trocando de juros, estou com uma inflação diferente, aconteceram coisas no mercado que eu preciso trocar minha posição de carteira, o que ele faz? Ele muda. Você não precisa ficar ciente de tudo que ele faz. Existem assembleias que te colocam com uma permissão de entender o que ele está fazendo. Não tem problema, você pode ir, você é convocado. Agora, cada gestor vai ter uma limitação de atuação também. Se eu sou gestora de um fundo de renda fixa e eu estou vendo que o dólar está subindo, eu não posso investir em dólar. Eu não sou um fundo multimercado. Eu sou um fundo de renda fixa. O meu cliente ele precisa entender que a limitação dele é para esses papéis que não tem volatilidade de troca de preço da moeda. É só tesouro direto, papéis emitidos por bancos, papéis emitidos por empresa para levantar capital. É isso que eu faço. Se eu sou uma gestora de fundo multimercado, eu acabo ampliando mais o meu leque. Porque eu tô vendo que tá acontecendo um monte de coisa em muitos setores, eu posso investir em bolsa, eu posso investir em câmbio, eu posso investir em moedas de outros países que eu tô vendo os juros mudando, eu posso comprar renda fixa no Brasil, posso vender também e posso ficar pegando essa remuneração na alta e na queda de um monte de papel. E se eu for um fundo de renda variável, se eu for um fundo de ações, eu também vou limitar minha atuação nisso. Eu não posso ficar comprando CDB. Eu não posso ficar comprando CRA, debenture. Eu tenho que olhar para as ações e falar o que eu vou me posicionar para entregar uma rentabilidade positiva para quem me entregou o capital confiando no meu papel. Então, por mais que o cenário mude, eu só posso mudar baseado no meu campo de atuação. Os multimercados geralmente dão maior mobilidade para o gestor se posicionar em tudo. Renda fixa fica restrita em renda fixa. Renda variável, os fundos precisam ser majoritariamente de ações, ou seja, de todo o capital que eu recebo de quem me dá, eu tenho que colocar no mínimo 67% desse capital em ações. O resto eu posso fazer uma estratégia de hedge, que é uma estratégia de proteção, posso colocar em caixa, sendo remunerada na taxa de juros básica, para quando o cliente quiser sacar ele ter de onde tirar. Mas ele tá numa estratégia posicionada de bolsa. Então o multimercado acaba sendo o que mais traz mobilidade. E aí você pode ter um multimercado que é mais dinâmico, um gestor que gosta de trocar de posição sempre que ele vê uma novidade, ou os fundos multimercados mais posicionados, que a gente chama, que é aquele fundo que monta um cenário de longo prazo e para ele não interessa o que acontece no meio. Ele, eu acho que no Brasil em um ano a gente vai ter esse cenário, eu vou me posicionar nisso. E aí ele pode ter menos volatilidade que o outro que troca muito de carteira. Agora, qual que é a melhor estratégia para uma pessoa física hoje no Brasil? Eu posso ter todos os fundos? Sim. Hoje eu consigo fundo multimercado com aplicação mínima de R$1.000, um fundo de renda fixa com R$1.000 e um fundo de renda variável com R$1.000. Ou menos. Ou menos. Ou seja, eu não preciso me restringir a uma única estratégia. Nem dentro de um gestor em que eu confio. Então eu posso ter todas as estratégias combinadas entre fundos. Bom, se você investiu num fundo, como que você faz para pegar o seu dinheiro de volta, né? Uma vez que a Ana comentou que não tem vencimento, alguns fundos têm diferentes tipos de resgate. Você solicita na plataforma digital por onde você investiu. Alguns têm resgate no mesmo dia, que geralmente é o caso de um fundo DI que investe ali em títulos públicos e tem resgate no curtíssimo prazo. Já alguns fundos, como de ações, multimercados, tem fundos mais ativos que o resgate em apenas 30 dias após sua solicitação. Por que isso, né? Porque o gestor ele quer ter uma liberdade de
reduzir as operações, vender as operações com calma para que isso não afete. Por exemplo, se vários investidores solicitarem valores altos de resgate no mesmo dia, ele teria que vender tudo com pressa e isso poderia fazer com que os preços dos ativos caíssem bruscamente e afetasse todos os cotistas do fundo. Toda vez que algum investidor solicitar a saída de qualquer fundo, ele precisa se atentar para duas informações. Qual que é a data de cotização e a data de liquidação, que nem sempre vai ser a mesma. Ou seja, a data que fechar a cota do meu investimento pode não ser o dia que eu receber esse dinheiro. O que isso quer dizer? Se eu estou num fundo de renda fixa, que os papéis são mais conservadores, eu já sei a taxa de remuneração e etc., é mais fácil para o gestor conseguir vendê-lo, dependendo do montante que eu precisar sacar. Geralmente, o dia que eu receber esse dinheiro pode ser até no dia que ele fecha a cota, ou um dia depois. Os fundos multimercados, eles podem fechar a cota depois de 30 dias em que você pede a saída, para te entregar o dinheiro no dia seguinte, 31 dias. E às vezes fica essa pergunta, não, mas então a minha cota vai vir do 30º dia que eu pedi a saída, ou do dia que eu pedi exatamente? Precisa ver a data de cotização. Quem decide isso é o gestor. Nós temos diversos fundos, vou pensar no fundo que é o nosso fundo D1. Tá? É um fundo que é D1, portanto, você aplica hoje e se você sacasse hoje, você receberia o dinheiro amanhã. Lembra que eu falei que um fundo de crédito é um razonete, ele é um balanço, ativo e passivo. Se eu estou te dando a possibilidade de captar o dinheiro em um dia, quer dizer que o ativo nesse fundo tem que ser líquido e tem que ser com baixo risco de crédito. Quanto maior o risco de crédito, maior o prazo de cotização que você tem que ter. Na minha opinião, eu acredito que o fundo ele tem algumas vantagens. Para mim, por exemplo, eu gosto de um fundo DI com taxa de administração baixa, menor do que 0,25% ao ano. Por quê? Você comprando um título, um Tesouro Selic, diretamente no Tesouro Direto, você vai pagar 0,25% ao ano de taxa de custódia para a Bolsa. Tem fundos DI no mercado que não cobram taxa de administração e além disso você tem o dinheiro no mesmo dia, você consegue resgatar na sua corretora ali, solicitar o resgate do fundo DI e ter no mesmo dia o dinheiro para você cobrir alguma despesa de emergência ou para comprar, investir numa oportunidade que apareceu no momento, enquanto no Tesouro Selic você vende só no dia útil seguinte e vai entrar para você. Então, os fundos têm algumas vantagens. O fundo multimercado, por exemplo, você tem uma acessibilidade, você pode confiar num gestor que está há anos no mercado, que já provou que consegue entregar bons resultados ao longo do tempo e ele tem acesso ao resto do mundo de uma forma mais fácil do que o investidor pessoa física. Como eu comentei antes, por exemplo, investir na bolsa japonesa, apostar no aumento de juros da Turquia. Então, para a parte da carteira você pode utilizar o fundos, não necessariamente porque você não entende de investimentos, porque você precisa delegar para outra pessoa, você pode investir diretamente e também em fundos para atingir objetivos para a sua carteira. O mais interessante de um fundo de investimento é poder te dar a oportunidade de conseguir muitos ativos simultaneamente com o mesmo capital. Então é mais difícil você perder aquele custo de oportunidade. Se só tem esse capital para comprar um produto, esse mesmo capital eu posso ficar alocado já numa mesma estratégia diversificada. Não preciso me preocupar com taxa, com juros em queda, com inflação enquadrada, com câmbio caindo ou subindo. Não, eu tenho a minha remuneração líquida no final do mês e eu tiro o meu investimento de lá a hora que eu quiser, simplesmente. Legal, isso é bastante interessante, Ana. Como a gente comentou em alguns títulos de renda fixa de crédito privado, como LCI, LCA, CRI, CRA, que tem vencimentos longos e não tem liquidez ou baixa liquidez no mercado, um fundo de investimento que investe em crédito privado, você consegue às vezes resgatar em 30 dias, 45 dias e você não precisa ficar preso aí no longo prazo. Em caso de emergência, você consegue resgatar antes. Diversificação. Então eu vou lá, gostei de uma debênture incentivada que um agente ou um distribuidor está trazendo para o mercado. Ok. Ela é incentivada, 10 anos de prazo ou 20 anos de prazo, paga B mais 150, que é a Vihara hoje em dia, né? Tá bom, você comprou essa, então você está 100% concentrado em crédito, naquela alocação de crédito. Comprei 2, está 50%. Comprei 4, está 25%. Comprei 5, está 20%. Aqui nós temos 100
emissores e 200 emissões só no fundo D1. É isso, a gente está diversificando cada vez mais riscos de crédito. Cresce carteira, diversifica cada vez mais. Por quê? Eu não acho que a gente vai ver tão cedo na história brasileira o evento de 2016. Certamente veremos uma recessão, que não é agora, não é daqui a 2 anos, não é daqui a 3 anos provavelmente, mas veremos. E quando houver uma recessão, é provável que na expansão brasileira que nós estamos vendo, que é super pujante, está todo mundo animado, acho que é difícil achar alguém pessimista com o Brasil hoje, alguém vai exceder. Como acontece em qualquer coisa do capitalismo, né? Alguma empresa investe demais, alguma empresa sai do seu foco. Ah, eu faço pistão, mas agora eu vou fazer pistão e banco. Você não sabe fazer banco, tem que comprar couro. A armação é diferente, você não tem essa equipe, não tem essa marca, comprou a marca, gastou dinheiro demais, a economia entrou em recessão, você quebrou. Então, quando isso acontecer, um exemplo ilustrativo, eu quero que a concentração desse crédito na carteira seja de 0,3%. Porque o impacto na carteira é mínimo, que é o que eu falei para vocês agora do pessoal de risco, né? Qual é a perda esperada nos 99, num ano daqueles 99 anos que pode causar na carteira? Então eu recomendo para os investidores que gostam de crédito, independente de ser crédito através de fundos da Quasar ou não, façam através de fundos. A não ser que você seja profissional do negócio e vá ter 20 créditos, 30 créditos na carteira, faça através de fundos. É melhor você pagar uma taxa de administração e comprar tudo isso por trás, do que ficar sozinho e de repente alguma coisa está acontecendo, você não está nem vendo e a empresa já foi. Que essa é uma coisa típica, né? O mercado de crédito vai estar lá acruando aquele título porque a liquidez ainda está se formando, não é uma liquidez tão ampla como é nas ações. Aquela empresa já está indo para o vinagre e você não está vendo. E a hora que ela for, já foi, a gente já saiu do crédito, os profissionais, e a pessoa física fala, putz, apareceu no Jornal Nacional que a empresa foi... Se já está no Jornal Nacional, a gente já vendeu 8 meses antes. Se a gente parar para pensar que 30% da riqueza mundial está alocada em imóveis, isso já explica o porquê da necessidade de ter um fundo imobiliário. Tem um índice que é o IFIX, é uma espécie de Bovespa de fundos imobiliários. Desde que ele surgiu em 2010 até hoje, ele teve um retorno acima tanto do CDI, a renda fixa, quanto da Bolsa de Valores.